vamos dar início ao nosso primeiro apontamento de equações diferenciais, pessoal. Equações diferenciais, como o nome já diz, é bem sugestivo. Vocês já estão bem acostumados, adaptados a resolver equações típicas do primeiro grau, equação de segundo grau. Você já consegue transitar por esse ambiente sem nenhuma dificuldade, pessoal. Vocês já conseguem sentir e perceber o quão importante é manipular esse tipo de equações, que eu digo, equações algébricas simples, primeiro e segundo grau. E como isso ajuda você a solucionar diversos problemas. Aí, pegando a mesma ideia de equações, só que agora vamos introduzir algo a mais a essas equações. Essas equações não são apenas formadas por variáveis, como vocês estavam acostumados a resolver para equações de primeiro e segundo grau. Tem um algo a mais que essas equações irão levar, que são derivadas, pessoal. Então, equações diferenciais são equações que apresentam derivadas no formato da sua equação. Ou, de um modo formal, podemos considerar essa definição para a definição de equações diferenciais. Essa definição aqui. Então, a equação diferencial, no nosso caso, ordinária, ela será uma equação cuja incógnita é uma função. A função será essa aqui, dependendo da variável x. Aqui só é notação. Depois você pode trocar essa variável por b ou z, pelo que você bem entender. Só que essa nossa equação ela envolve uma ou mais derivadas dessa função que estamos procurando. Então, a equação diferencial, no nosso caso ordinária, são todas as equações que podem ser escritas como uma equação como esta aqui, pessoal, que chamamos de 1.1. Aqui o nosso interesse é encontrar quem é essa y. Só que no meio dessa equação, junto da minha equação, ela pode estar acompanhada da variável, que é x, da sua derivada primeira, da sua derivada segunda e da sua derivada de ordem n. Lembre-se que a notação para y ponto significa a derivada da função y em relação à sua variável, que aqui no caso estamos considerando x. Certo? Entendam assim, y2 ponto, derivada segunda, y3 ponto, derivada terceira, y parêntese elevado a n, essa notação significará a derivada de ordem n da função y, que depende de x, em relação à variável x. Então, significará isso aqui. Não é a enésima potência de y, não, pessoal. Só para deixar as coisas bem claras. Por exemplo, se olharmos para este exemplo 1.1, essa expressão aqui, y igual a y ponto mais x igual a zero, isso aqui será uma equação diferencial ordinária. Aí, novamente, pessoal, eu não disse nada, não tem nada implícito aqui para vocês. Entendam que y é uma função que depende da variável x. Entendam isso. Caso no problema eu diga para vocês, não, pessoal, esse meu y não depende de x, não, depende de p ou de z. Aí sim, você adapta a equação para o que é necessário. Mas nesse caso aqui, eu não estou dizendo nada, então entenda que a minha y é uma função que depende de x. Então, se eu olhar para y mais y ponto mais x igual a zero,
eu estou diante de uma equação diferencial ordinária. Aqui eu tenho uma função f, que vai depender de x, que vai depender de y, e que vai depender da derivada primeira da função y em relação à variável x. Tudo isso aqui é igual a zero. Então, percebam que essa minha equação, aqui no exemplo 1.1, eu posso comparar ela facilmente com essa equação aqui. E, por definição, eu estou diante de uma equação diferencial ordinária. Para frente. E temos um outro exemplo, que é o exemplo 2.1. Eu tenho que y ao quadrado mais y ponto, 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 mais y ponto menos x elevado a 5 é igual a zero. Novamente, a minha y é uma função que depende da variável x. Y ponto é a sua derivada primeira da função y. Y 3 pontos é a derivada terceira da função y em relação à variável x. Então, se eu olhar para essa equaçãozinha aqui, é uma equação que envolve x, que envolve y, que envolve y ponto e y 3 pontos. Então, eu estou diante de uma equação diferencial, uma equação que envolve derivadas. Para nossa definição, estamos diante de uma equação diferencial ordinária. Então, aqui eu estou diante de uma f, que depende de x, depende de y, depende de y ponto, não depende de y 2 pontos, mas depende de y 3 pontos. Isso aqui é igual a zero. Então, aqui também é uma equação diferencial ordinária. Em seguida, temos um outro exemplo. Novamente, a minha y é uma função que depende da variável x. Isso aqui está subentendido. Se você olhar para cá, eu tenho que a minha equação depende da variável y. Olha, pessoal. Depende da variável x. Temos aqui uma equação. Depende da variável x, da variável y, da variável y ponto e da variável y ponto ponto. Aí, novamente, a minha função y depende de x. Percebam. Y ponto é a sua primeira derivada. Y ponto ponto é a derivada segunda da função y. Agora, percebam que essa equação ela não é igual a zero. Percebam que ela não aparece como definimos aqui em cima, não. A definição está aqui. A equação 1.1 é uma f que depende de todas as variáveis e é igual a zero. O nosso exemplo, perceba, ela não é igual a zero, mas podemos manipular. Aí é onde que entra a noção de equação de primeira ordem, pessoal, que é levar variável para o primeiro membro ou para o segundo membro, igualar todo mundo e deixar tudo igual a zero. É a mesma filosofia que vocês utilizarem em equação do primeiro e segundo grau. Então, eu posso olhar para essa equação diferencial sem nenhum medo de mexer nela, sem nenhum medo mesmo, porque você sabe manipular a equação de primeiro e segundo grau. E eu posso reescrevê-la da seguinte maneira: y ponto ponto mais y ponto mais y menos 1 sobre x igual a zero. Então, o que fizemos foi apenas reescrever essa equação aqui.
de tal modo que apareça um formato cujo eu possa comparar com a minha equação 1.1, que é dada aqui em cima. Agora sim, eu tenho uma função f, essa minha função f depende da variável x, da variável y, da variável y ponto e da variável y ponto ponto. Então, realmente aqui eu estou diante de uma equação diferencial ordinária, e essa equação vocês sabem que é equivalente a essa. Então, nosso exemplo 3.1 também é uma equação diferencial ordinária. Então, é bem simples identificar quando que uma equação é uma equação diferencial ordinária. Aí temos um outro exemplo, pessoal. Este exemplo 4.1, percebam que não aparece mais y. Agora aparece x ponto, ponto, x ponto, x e t elevado a 3. É isso que aparece agora para vocês. Percebam. De imediato, vocês vão ganhar maturidade para enxergar uma equação como essa. Aqui está subentendido que a minha x, ela é uma função que depende da variável t. É isso que está subentendido para vocês. Diante disso, você vai olhar para x ponto como sendo a derivada primeira da função x em relação à variável t. X2 ponto é a derivada segunda da função x em relação à variável t. Tudo isso aqui você consegue abstrair por maturidade. Então agora não tenho mais y presente, mas tenho x, e eu posso perceber que isso aqui aconteceu. Então, novamente, eu tenho uma função f grande, que depende de x, melhor, depende de t, depende de x ponto e de x ponto ponto. Agora a minha função vai depender dessas variáveis aqui, pessoal. Está aqui. Essa é a minha função f, que é igual a zero. Quando eu comparo essa minha equação f grande com a minha equação dada no meu exemplo 1.1, melhor, definição 1.1, percebam que eu estou diante de uma equação diferencial ordinária. Então, o exemplo 4.1 também produz uma equação diferencial ordinária. Percebam, a única sutileza que eu tive que observar foi essa, que a minha função x é uma função que depende da variável t. Certinho? Para frente. Aí, notação tradicional, eu tenho que o exemplo 5.1, dy dx mais y menos x igual a zero. Não apareceu mais y ponto, mas vocês sutilmente conseguem perceber que y é uma função que depende da variável x. Isso fica subentendido para vocês. Você ganha, não tenho mais y ponto, mas tenho a derivada da função y em relação à variável x. Está aqui. Notação clássica de derivadas de uma função. Então, aqui, de modo imediato, pessoal, eu tenho uma equação que depende de x, depende de y, depende de y ponto, que aqui está em seu formato tradicional, seu formato clássico. Então, eu posso escrever a minha função f, que é uma função que depende de x, que depende de y, e que depende de dy dx. Essa minha função f grande é igual a zero. Então, eu estou diante de uma equação diferencial ordinária. Consegue perceber?
eu apenas introduzi uma outra notação, mas eu estou diante da mesma situação. Ainda tenho uma equação diferencial ordinária. Correto, pessoal? Para frente. Aí no exemplo 6.1, o que temos no exemplo 6.1? Eu tenho uma função f minúsculo. Essa é a minha função para essa equação. Fica subentendido que essa é a minha f minúsculo. É uma função que depende de x. E aqui o nosso f ponto é justamente a derivada primeira da função f em relação à variável x. Aqui é f minúsculo. F minúsculo. Então, se eu olhar para essa equação, pessoal, no primeiro membro eu tenho uma função f grande, que depende de x. Depende de f pequeno, que é o f minúsculo. E depende de f pequeno, que é o f minúsculo, ponto. No primeiro membro, eu tenho uma função f grande, que depende de x, que depende de f minúsculo e da sua derivada primeira. Essa função f grande, esse primeiro membro aqui. Ela ainda é igual a zero. Novamente, por definição, estamos diante de uma equação diferencial ordinária. Percebam, pessoal, que ao mudar as notações que irão aparecer para a nossa equação diferencial, não significa dizer que estamos perdendo a equação, não. Fiquem atentos apenas às notações. E todas essas notações dizem respeito à mesma coisa. Equações diferenciais ordinárias. Aqui temos mais um exemplo. Novamente, eu tenho uma função f grande, que vai depender de x, que vai depender de f, que vai depender da derivada primeira de f em relação à variável x, e que vai depender da derivada segunda. Cadê a canetinha? Está aqui, da derivada segunda da função f em relação à variável x. Quem é essa função f grande, pessoal? Novamente, eu posso manipular essa equação aqui, utilizando a mesma ideia de equações do primeiro grau. Deixo todas as variáveis ou incógnitas no primeiro membro. Eu posso reescrever essa equação como derivada segunda da função f em relação à variável x, mais a derivada primeira da função f em relação à variável x, menos f menos x elevado a 3 igual a zero. Eu apenas reescrevi a minha equação, de tal modo que a minha função f grande é tudo que está aqui no primeiro membro, e a minha f grande ainda continua igual a zero. Então, aqui eu estou diante de uma equação diferencial ordinária. Como consequência, por equivalência, aqui ainda temos uma equação diferencial ordinária. Essa minha equação ela envolve x, a função f, sua derivada primeira e sua derivada segunda. Novamente, f é uma função que depende da variável x, pessoal. É isso que acontece. Aí um outro exemplo, que é o exemplo 8.1, temos uma equação
Essa equação depende da variável x, da variável y. Não temos y aqui. Temos y ponto. Temos a derivada de ordem 4 da função y, a derivada de ordem 5 da função y e a derivada de ordem 6 da função y. Novamente, a notação y significa função da variável x. Se você reescreve essa equação, então reescrevendo, o que dá para reescrever, pessoal? A derivada da função y de ordem 6 mais a derivada da função y de ordem 5 mais a quarta derivada da função y mais a primeira derivada da função y mais x igual a zero, equivale a essa equação aqui do exemplo 8.1. Percebam que, no primeiro membro, temos uma função f maiúsculo. Essa minha função é uma função que depende da variável x, da variável y ponto, da derivada de ordem 4 da função y, da quinta derivada da função y, da sexta derivada da função y. Então, essa minha f grande ela é igual a zero. Novamente, estamos diante da equação 1.1, que define uma equação diferencial ordinária. Portanto, essa minha equação é uma equação diferencial ordinária. Equivalentemente, esse meu exemplo 8.1 produziu uma equação diferencial ordinária. Então, perceba, pessoal, que a equação diferencial ordinária nada mais nada menos do que uma equação que envolve derivadas. Derivadas no sentido estrito da função. Derivadas que eu posso falar em ordem. Derivada primeira, segunda, terceira, quarta. Derivada de ordem n. Essas equações receberam o nome de equações diferenciais ordinárias, que vamos abreviar essas equações por EDO. Então, vamos abreviar uma equação diferencial ordinária simplesmente por EDO. Cadê a canetinha? Está aqui. Chamaremos de EDO. O E significa equações, o D diferencial e o O ordinária. O diferencial significa que aparecem derivadas. O O de ordinária significa dizer que eu posso falar em ordem, pessoal. Eu posso falar em ordem para quê? Se eu tenho uma equação diferencial, que é uma equação como essa, que depende de x, depende de y, depende de sua derivada primeira, de sua derivada segunda, até sua derivada de ordem n. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui é uma equação diferencial, e ela passa a ser ordinária, porque eu posso falar em ordem. Ou seja, a ordem da maior derivada que aparece na equação, ela será chamada a ordem da equação diferencial. Nesse caso aqui, como eu tenho um modo genérico qualquer, percebam que a ordem da maior derivada que aparece aqui é qual, pessoal? É n. Está aqui. Então, a maior ordem é n. Se a maior ordem é n, contando que y depende da variável x, então aqui eu estou diante de uma equação diferencial ordinária de ordem n. É isso que acontece.
Por exemplo, eu posso olhar aqui para o exemplo 9.1. Aqui no exemplo 9.1, temos uma equação diferencial ordinária. Você já consegue identificar essas equações. Essa minha equação, é claro que meu y depende da variável x. Essa minha equação ela apresenta apenas uma derivada da função y, pessoal, que é a derivada primeira. Então, quem seria a maior derivada para essa equação? Ou melhor, quem seria a ordem da maior derivada da função y que aparece aqui? A Ordem maior 1. derivada, ordem 1. Apareceu a maior derivada de ordem 1. Então, eu posso dizer que essa minha equação diferencial ordinária, ela é uma EDO de primeira ordem. Primeira ordem. Porque a maior derivada da função y que aparece na minha equação é a derivada de ordem 1. Para frente, temos o exemplo 10.1. Aqui no exemplo 10.1, temos uma equação diferencial ordinária. Essa minha função y depende de x. Essa minha equação ela envolve a variável x, a variável y, a variável derivada primeira de y e derivada terceira de y. Se você olhar para essa equação diferencial, pessoal, a maior derivada da função y que aparece, a maior ordem, é a ordem 3. A maior derivada de y que aparece na equação é a y 3 pontos. Então, eu posso afirmar que essa minha equação diferencial aqui, ela é uma EDO de terceira ordem, pois a maior derivada da função y que aparece, a maior ordem, é a ordem 3, que ela aparece justamente bem aqui. Então, estamos diante de um EDO de terceira ordem. Temos aqui uma outra equação diferencial, no exemplo 11.1. Essa minha y depende de x. Se você olhar para essa equação diferencial, a maior ordem para a derivada da função y que aparece na equação é a ordem 2. E ela está bem aqui. A maior derivada da função y, a maior ordem que aparece para a função derivada da função y é a ordem 2, que é y ponto ponto. Então, estamos diante de uma EDO, que é uma equação diferencial ordinária, isso aqui significa, de segunda ordem. Pois a maior ordem para a função y que aparece na equação é uma ordem 2. Até temos aqui uma primeira derivada da função y. Mas, se você comparar a primeira derivada com a segunda derivada, a maior é a segunda, pessoal. Mesmo caso no exemplo anterior. Até aparece uma derivada primeira aqui. Se comparar a derivada primeira com a derivada terceira da função y, a maior ordem é a ordem 3, que é a terceira derivada. Então, por isso, aqui temos uma EDO de terceira ordem e aqui temos uma EDO de segunda ordem. À frente, temos uma equação. Aqui o nosso x é uma função que depende de t. Pois bem, como x é uma função que depende de t, temos aqui uma equação diferencial ordinária. Essa minha equação, pessoal, ela vai apresentar como
derivada de maior ordem para a função x, a derivada de ordem 2, que aparece bem aqui. Percebam que até aparece uma derivada primeira, mas uma derivada primeira, ela tem ordem menor do que uma derivada segunda. Então, a maior ordem para a derivada da função x que aparece, derivada segunda, ou seja, é a ordem 2. Então, estamos diante de um EDO de segunda ordem. Aqui, temos uma equação onde esse nosso y depende de x, e de modo imediato que aparece para vocês que nessa equação só temos uma derivada nessa equação, que é a primeira derivada da função y. Então, como a maior derivada que aparece aqui para a função y é a derivada de ordem 1, estamos diante de uma ordinária de primeira ordem. Para este exemplo, nosso f é uma função que depende de x. Temos aqui uma equação diferencial ordinária. Novamente, essa equação diferencial, a maior ordem para a derivada da função f que aparece na equação é a primeira derivada. Essa aqui é a maior ordem. A derivada dessa função aqui. Não tem derivada segunda, nem terceira, nem quarta, nem n. Só tem derivada primeira. Então, estamos diante de uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Aqui temos uma f que depende da variável x. No exemplo 15.1, temos uma equação diferencial ordinária, onde a maior ordem da derivada da função f que aparece é a derivada segunda, é a ordem 2. Ela é maior que a derivada primeira, é só a ordem, pessoal. Eu não estou comparando funções, não. Quem é que é maior? É apenas a ordem da derivada. Então, como a maior derivada que aparece da função f é a derivada segunda, que é de ordem 2, podemos afirmar que essa EDO é uma EDO de segunda ordem. Aqui temos uma equação diferencial. Esse nosso y depende de x. E agora, pessoal, essa nossa equação diferencial ordinária, percebam que ela apresenta, ou ela é composta por derivada primeira da função y, derivada de ordem 4 da função y, derivada de ordem 5 da função y e derivada de ordem 6 da função y. Se você comparar todas essas derivadas, estou olhando apenas para a ordem, a maior ordem que aparece derivada aqui é a ordem 6, que é essa aqui. Essa é a maior ordem de derivada da função y que aparece. Então, estamos diante de uma EDO de sexta ordem, ou uma EDO de ordem 6, porque a ordem da maior derivada da função y que aparece nessa equação é a derivada de ordem 6. É isso que define a ordem da nossa equação diferencial.
só mais uma observação, que equações diferenciais para você não é algo estranho. Porque desde o curso de cálculo, você tem que lidar com uma situação como essa. Você tem a derivada da função y em relação à variável x. Sei lá, pessoal, isso aqui é igual a x ao quadrado mais 7. Essa expressão para vocês não é estranha. Quando vocês estudaram integral de função real, isso aqui aparecia frequentemente para vocês. Então, na verdade, quando você passava a integral aqui, aí em seguida passava o segundo membro, utilizando técnicas de integrações, lá no curso de cálculo, o que você estava fazendo, na verdade, era resolvendo uma equação diferencial. Era isso que você estava fazendo. E procurando quem é essa função y aqui. Foi isso que você fez. Então, sem perceber, quando você estava resolvendo uma integral, com técnicas de integração, você estava resolvendo uma equação diferencial, pessoal. Era isso que você estava fazendo. Então, conhecer uma equação diferencial ordinária, identificar a sua ordem é importante. Mas o que é mais importante ainda é você conseguir conhecer a sua solução. É conseguir resolver essa equação. Ou pelo menos entender o comportamento da função que você está buscando. Porque se eu tenho aqui uma equação diferencial ordinária, o seu formato general, que é esse aqui, daqui a minha equação diferencial, eu tenho que essa y é uma função que depende da variável x. E, na verdade, pessoal, o nosso objetivo é encontrar quem é essa função y. É esse o nosso objetivo. Se eu não conseguir encontrar quem é essa função y, pelo menos entender o seu comportamento. Essa é a ideia. Então, eu tenho uma equação que depende de x, depende de y, que eu não conheço y, depende de y ponto, de y dois pontos, de y de ordem n. Essa é uma equação diferencial ordinária. Mas o que eu quero fazer é encontrar quem é essa minha y, que já já vou definir, ela será chamada a solução para a nossa equação diferencial ordinária. Eu vou até onde eu parei. Cadê? Então, agora podemos definir de modo formal o que é uma solução para um EDO. Aqui a nossa equação depende de x, de y ponto, de y ponto ponto e de y elevado a n igual a zero. Aqui é nossa EDO de ordem n. O nosso interesse é encontrar quem é essa função y aqui. Esse é o nosso interesse. Encontrar essa função y significa dizer que encontramos quem é a solução para a nossa equação diferencial, pessoal. Então, dizemos que, eu não vou chamar ela de y, eu vou chamar de u. Dizemos que uma função u, essa função deve ser uma função diferenciável, ela é a solução para essa equação diferencial aqui, pessoal, quando essa nossa u satisfaz essa condição aqui. Ou seja, ao invés de trabalhar nessa nossa equação agora com ponto yn, eu vou olhar para o ponto e o elevado a n. Se essa u
que depende da variável x, satisfizer essa equação aqui, então dizemos que U é solução para a nossa equação diferencial ordinária. Eu coloquei o U só para que vocês percebam aqui. Eu não sei quem é essa variável y, eu não sei quem é essa coisa que eu quero encontrar. Então, eu dei uma outra notação para ela, mas no fundo o que eu quero é isso. Só para que vocês percebam que eu posso mudar esse negócio. Para frente, pessoal. Então, vamos começar com essa equação diferencial aqui. Eu tenho uma EDO 4 dy dx mais 2y igual a zero. Essa é a minha EDO. Para essa equação diferencial aqui, eu quero verificar se essa U, que é uma função que depende da variável x, igual a exponencial de menos 1 meio de x, é a solução para essa equação aqui, pessoal. É isso que eu quero verificar. Então, por definição, o que eu tenho que fazer? Verificar se U é uma função diferenciável. E quando eu trocar essa minha y e sua derivada por U e sua derivada, ela tem que satisfazer essa condição aqui, pessoal. É isso que deve acontecer. Então, percebam que 4 dy dx mais 2y igual a zero. Aqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Aqui é uma EDO de primeira ordem. Isso vocês já conseguem perceber, pessoal. Que é uma EDO de primeira ordem. A nossa função U, que depende da variável x, que é a função exponencial de menos 1 meio de x, ela é uma função diferenciável. Percebam que essa função é diferenciável onde? No conjunto de todos os números reais. Essa função é diferenciável. E mais, eu consigo dizer quem é a derivada primeira da minha função U em relação à variável x. Então, quem é a derivada primeira? É igual a menos 1 meio de exponencial de 1 meio de x. Derivei a função U em relação à variável x e encontrei essa função aqui, pessoal. Aí eu vou trazer U e sua derivada primeira, que é a questão, para a nossa equação diferencial, que aqui é dada. Eu vou trazer, trago, comparo o primeiro membro com o segundo. Então, que eu vou escrever aqui, ó, 4 du dx mais 2u, que depende de x. Isso aqui será igual a quanto, pessoal? 4 que multiplica. A derivada de u em relação à variável x, ela aparece aqui, pessoal. Ela é igual a menos 1 meio de exponencial de menos 1 meio de x. Essa é a derivada de u em relação à variável x, mais 2 vezes a função u. A função u está aqui, ela é dada, e ela é igual a exponencial de menos 1 meio de x. Eu saí daqui, cheguei aqui. Fazendo essa continha, isso aqui é simplesmente menos 1 meio. Melhor, menos 2
de exponencial de menos 1 meio de x, mais 2 exponencial de menos 1 meio de x. Quando eu faço essa conta aqui, eu obtenho que tudo isso aqui é igual a zero. Portanto, pessoal, o que conseguimos fazer? Portanto, 4 du dx mais 2u é igual a zero. Então, eu consegui encontrar uma função u, que é a função exponencial de menos 1 meio de x, satisfaz essa condição aqui. Então, por definição, aquela nossa função u, ela é uma solução para essa equação diferencial aqui dada. Então, eu volto novamente para a nossa equação original, que é essa. Aí, o que eu faço? Eu utilizei o só para dizer que estou fazendo uma conta independente, porque poderia ser que essa conta não se verificasse, poderia ser que o primeiro membro não fosse igual ao segundo, então essa possível solução U poderia falhar. Mas como ela não falhou, então eu posso dizer que essa nossa U é igual a Y, então eu posso dizer que yx igual a exponencial de menos 1 meio de x é a solução para a nossa equação diferencial dada no nosso exemplo aqui, pessoal. Então, realmente, estamos diante de uma solução para essa nossa equação diferencial. Essa função satisfaz essa equação aqui. Então, para que você possa verificar se uma função ela é solução, você deve estar afiado em derivadas, pessoal. Você deve saber derivar funções. Vamos para um outro exemplo. Eu quero verificar se essas duas funções, a U1, que é o ln de x ao quadrado mais c, e a U2, que é o ln de menos x ao quadrado menos c, são soluções para a equação diferencial dy dx igual a 2x exponencial de menos y. Eu estou chamando de o 1 e o 2. Não sei se são soluções. Eu quero verificar. Percebam que aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Porque a ordem da maior derivada que aparece é de ordem 1. Percebam, pessoal. Eu posso até reescrevê-la. Eu posso reescrevê-la da seguinte maneira. dy dx menos 2x exponencial de menos y é igual a zero. Aí vamos ao ataque. Vamos lá, coloco aqui um pontinho. Eu vou começar com a U1. A U1 de x é a função ln de x ao quadrado mais c. Essa é a U1. Eu pergunto a vocês, pessoal, essa função aqui é uma função diferenciável? Sim. É diferenciável em todos os reais? Não. Essa função diferenciável, eu conheço sua derivada primeira. Se eu derivar a função U1 em relação à variável x, eu vou obter 2x sobre x ao quadrado mais c. Essa é derivada da função U1. Essa função será diferenciável sempre que o denominador for diferente de zero. Então, sempre que a x ao quadrado for diferente de menos c, essa minha função será diferenciável. Isso é importante por quê? Porque você tem que encontrar o local onde eu possa falar
ou melhor, onde pode fazer sentido essa minha função, pessoal, o U. Ela não faz sentido em todos os reais. A sua derivada só faz sentido falar sempre que o denominador for diferente de zero. Então, isso é importante. Ok. Já sei quem é a função U1. Já sei quem é a sua derivada primeira. O que eu faço agora? Pego essa expressão e trago para cá. Trago para cá. Desenvolvo o primeiro membro para ver se consigo chegar no segundo membro, pessoal. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Vamos fazer. Então, quando eu substituir a derivada primeira da função U, U1, aqui, eu vou obter 2x sobre x ao quadrado mais c. C aqui é uma constante, pessoal. Eu não falei a vocês, mas é uma constante, certo? C, ela é uma constante. Eu não disse a vocês, mas é uma constante. Menos 2x, que multiplica a exponencial de menos o y. Aqui, no caso, o nosso y eu vou trocar. Eu estou tentando verificar se o 1 é solução. Então, fica sendo exponencial de menos 1. Só que o 1 é o ln de x ao quadrado mais c. Pois bem, pessoal. Se você olhar para essa expressão, eu posso reescrever essa conta da seguinte maneira. Isso aqui é igual a 2x sobre x ao quadrado mais c menos. Quando eu olhar para a exponencial do ln, eu vou ter que isso aqui é igual a 2x, que multiplica 1 sobre x ao quadrado mais c. Então essa conta é igual a 2x sobre x ao quadrado mais c menos 2x sobre x ao quadrado mais c, que por sua vez é igual a zero, pessoal. Então o que fizemos foi pegar essa U1, olhar para a sua derivada primeira, substituir ambas nessa equação diferencial aqui. Quando eu faço isso, eu concluo o quê? Vou mudar a canetinha, colocar uma canetinha azul. Então, eu concluo o quê? Derivada de U1 em relação à variável x, mais menos 2x exponencial de menos U1 é igual a zero. Foi isso que conseguimos concluir com essa continha aqui. Mas se isso é verdade, por definição, U1 é a solução para a nossa equação diferencial ordinária, pessoal. Portanto, o 1 é solução. Novamente, eu saio da variável U1. Eu posso, só para deixar o negócio mais elegante, aí digo assim, não quero mais trabalhar com o 1. Eu posso dizer que isso aqui é igual a y1. Só para ficar mais elegante. Aí eu posso concluir que o y1, que depende de x, que é igual ao ln de quem, pessoal? A menos, não, que é o ln de x ao quadrado, mais c. Isso aqui é solução para a nossa equação. É bem tranquilo. A U2, eu vou deixar para vocês fazerem. Anotem aí. Aí eu vou deixar o link aberto no Cigar para vocês fazerem e me enviar. Como eu disse a vocês, todos
exercícios que eu vou deixar para vocês, eu vou cobrar, que vai valer 30% da avaliação de vocês. Ou até 40%, pessoal, depende. Se for muito exercício, pode valer até 40%, mas a priori é 30%. Então, esse vocês já aguardem e verifiquem se essa U2 é solução para a nossa equação diferencial. Professor, mas a gente tem que fazer agora, nesse momento? Ou Não, quando eu vou a... abrir o link ainda. Só fica Tá ok. anotando o que eu vou cobrar, anotem. Mas eu vou abrir o Tá, link tá. ainda. Tá ok. Então, para frente. Aí tem que dar um tempo que tem as pessoas que não assistiram, vão ver depois, e dá um tempo bom para vocês enviarem. Aí vamos para o próximo exemplo. Eu quero verificar se essa minha função y de x, que é a raiz cúbica de x elevado a 3 menos 35, é a solução para essa equação diferencial aqui. Aqui faltou uma parte da equação, deixa eu completar. Essa equação é igual a zero. Vamos lá, canetinha. Só um momento, só a internet deu uma queda de velocidade, mas já retorna. Só um momento mesmo. Vamos lá, internet. Só um momento, pessoal, porque a internet caiu. Caiu não, ficou lenta. Tá. Ah, pessoal, perdi todos os rascunhos que eu tinha feito. Ah, quero para enviar para vocês. Não, perdi não. Voltou. Voltou, pessoal, menos mal. Aqui depois eu envio para vocês com os rascunhos. Voltou. Vamos lá. Dá continuidade. Eu havia parado aqui.
Aqui a equação diferencial é essa. Essa equação diferencial é o EDO de primeira ordem. Percebam, pessoal? Estamos diante de um EDO de primeira ordem. Eu quero verificar se essa função y aqui, percebam, eu não mais trabalhei com u, porque eu quero que vocês entendam que chamar de u, de y, de v, de z, a possível solução não altera nada não, pessoal. Percebam isso. Então, se eu chamo de u, de v, de a, de b, uma função qualquer, ela é uma possível solução. Eu não sei, eu vou verificar. Eu já chamei de y. Provavelmente eu estou afirmando que isso aqui é a solução. Eu não sei, vamos ver. Então, a nossa função y, ela é uma função diferenciável. Conhecemos a sua derivada. Sua derivada primeira. Cadê a função y? Cadê a canetinha? Está aqui. Voltou. Olha. A função y é a raiz cúbica. Raiz cúbica de quem? Deixa eu ver. X elevado a 3 menos 35. Está aqui. É uma função diferenciável. A sua derivada primeira eu conheço. Como é que eu derivo isso aqui, pessoal? Eu aplico uma regra da cadeia, derivo dentro em relação à variável x, eu obtenho que isso aqui é igual a 3x ao quadrado, derivo fora. Quando derivar a raiz cúbica, fica o quê, pessoal? Fica 1/3 vezes x, fica o quê? 1/3 menos 1. Fica 1 menos 3 menos 2. Então vai ficar assim, pessoal. Vezes 1 sobre raiz cúbica de x elevado a 3 menos 35. Tudo isso aqui ao quadrado. Posso melhorar essa continha e posso dizer que a derivada primeira da função y em relação à variável x, ela é simplesmente x ao quadrado sobre a raiz cúbica de x elevado a 3 mais 35 ao quadrado. Depois confiram as continhas, para ver se está correto. É 1/3 menos 1, fica menos 2/3, correto. Então eu vou pegar y, vou pegar a sua derivada primeira e vou substituir aqui na minha equação diferencial ordinária no primeiro membro. E vou tentar chegar até o segundo membro, pessoal. É isso que vamos fazer. Estou substituindo. Vou mudar a canetinha. Quando eu substituo, eu vou ver aqui. Aqui, derivada primeira de y em relação à variável x. É x sobre raiz cúbica de x elevado a 3 mais 35. X ao quadrado. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado no denominador.
Eu volto aqui para a equação, menos x ao quadrado sobre y ao quadrado, menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Está aqui o nosso y, pessoal. Menos raiz cúbica de x elevado a 3 mais 35. Tudo isso aqui ao quadrado. Para nossa sorte, pessoal, isso aqui é igual a zero. Então, o que eu fiz? Peguei a função y em sua derivada primeira, substituí aqui na equação diferencial, saí do primeiro membro, cheguei até o segundo membro, a equação se verificou para essa nossa y, então eu posso afirmar que essa nossa função yx igual a raiz cúbica de x elevado a 3 mais 35, ela é a solução para a nossa equação diferencial, pessoal. Percebam. O que vocês têm que fazer é só perceber onde que essa função está definida. É para que vocês possam dizer assim, não, ela é a solução nesse intervalo, ou em todos os reais. Certo? Isso é fundamental para vocês, essa sutileza. Aí, novamente, temos aqui uma outra equação diferencial, que é a equação y ponto mais 2xy igual a zero. E eu quero verificar se y1, que é a função exponencial de menos x ao quadrado mais c, e a y2, que é a função exponencial de menos x ao quadrado mais c. Não, a y2 é menos exponencial de menos x ao quadrado mais c. São soluções para essa equação diferencial aqui, pessoal. Novamente, nosso c, ele é uma constante. É isso que é nosso c. Se eu reescrevo nossa equação diferencial, pessoal, percebam que nossa equação diferencial y ponto mais 2xy igual a zero. Aqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Aí eu vou olhar para y1. Está aqui a y1 de x, que é exponencial de menos x ao quadrado mais c. Eu vou olhar para cá. Essa função é diferenciável. E eu conheço sua derivada, pessoal. A derivada da função y em relação à variável x, ela é simplesmente menos 2x exponencial de menos x ao quadrado mais c. Aqui é a sua derivada. O que eu vou fazer? Vou pegar y1 e vou pegar a sua derivada primeira. Vou substituir aqui na equação diferencial, no primeiro membro, e ver se consigo chegar até o segundo membro. Se eu sair do primeiro membro e chegar até o segundo membro, é porque essa nossa y1, ela é solução para a nossa equação diferencial ordinária. Então, vamos ao trabalho. Vamos lá, pessoal. Então, vou desenvolver o primeiro membro. Quando eu olhar para o primeiro membro da minha equação diferencial, que é dy dx mais 2xy, aqui, ao invés de considerar y, eu vou considerar y1. Substituo as expressões. Daqui é dy1 dx é igual a menos 2x exponencial de menos x ao quadrado mais c. Substitui essa expressão aqui no local de dy1 dx, mais a y1, que aqui é dada,
Aqui está ela, y1, pessoal. É exponencial de menos x ao quadrado. Opa, é aqui em cima. Mais a constantezinha c. E aí, pessoal, fazendo as contas, o que conseguimos obter? Ah, não, faltou uma expressão, né, pessoal? Faltou isso aqui, mais 2x, y1. Pronto, agora está correto. Quando eu olhar para essa conta, isso aqui será igual a zero. Portanto, podemos afirmar que y1 de x igual ao exponencial de menos x ao quadrado mais c é a solução para a nossa equação diferencial aqui dada. Ok, pessoal? Novamente ficou y2. Aí eu reitero. A y2 eu deixo para vocês fazerem. Façam que eu vou abrir o link no Cigar para que vocês possam me enviar. Eu vou até salvar isso aqui, que pode ser que a internet caia novamente. Aí temos problema. Eu quero enviar isso aqui para vocês. Pronto, salvei. Vamos para frente. Aí percebam, pessoal, que estamos trabalhando com nossa equação diferencial. A priori, ela sendo apenas ordinária. Mas as equações diferenciais, pessoal, elas se subdividem da seguinte maneira. Aqui eu tenho uma equação diferencial ordinária. Eu tenho a f, x, y, y', y ponto, ponto, y elevado a n. Aqui eu tenho uma equação diferencial ordinária, igual a zero. Porque essa minha função f depende de x, de y e de suas derivadas. Se, ao invés dessa minha função f grande depender de x, y e suas derivadas, pessoal, essa minha y está aqui. A minha y, vamos, canetinha. É uma função que depende de x. Mas se ao contrário tivéssemos que essa função y fosse uma função que dependesse de x e t. E essa minha f, ao invés de ser uma função que dependa de x, y e de suas derivadas ordinárias, fosse uma função que dependesse de x, de t e das derivadas parciais da função y, pessoal. Aí o que acontece? Se ao invés de aparecer nossa equação diferencial ordinária aqui, aparecesse uma equação como essa, não teríamos mais uma equação diferencial ordinária, mas sim uma equação diferencial parcial. Uma situação como essa, estaríamos diante de uma EDP. Não seria mais EDO. Não vamos estudar EDP, pessoal, não se preocupem. Só consigam perceber que esse caminho aqui nos leva para a EDO e esse caminho aqui nos leva para a EDP. Não vamos seguir este caminho aqui, pessoal. Não. Vamos estudar essas equações aqui, que são as diferenciais ordinárias. As equações diferenciais ordinárias, elas têm uma subdivisão. Elas podem se subdividir em equações diferenciais ordinárias linear e equações diferenciais ordinárias não linear.
Temos essas duas classificações para ela, ou essas duas subdivisões. Então, nossa EDO será subdividida em linear e em não linear. Aí o que eu digo a vocês? As lineares, eu vou dizer a vocês como que vocês fazem para resolver elas. Dá para encontrar a solução dela de um modo tranquilo, pessoal. As lineares. As não lineares já são bem mais difíceis de serem resolvidas. Não são tão simples. Mas eu vou dizer a vocês uma direção de como vocês podem fazer para atacar essas equações. Então, caiu em linear, caiu em algo bom. Caiu em não linear, é bom também, mas não tão bom como as lineares, pessoal. Então, vamos subdividir as equações diferenciais ordinárias, as EDOs, em linear e em não linear. De um modo formal, quando é que a equação diferencial ela é linear, pessoal? A equação diferencial ordinária ela é linear quando ela pode ser escrita nesse formato aqui. Se eu posso escrever a minha equação diferencial ordinária desse jeito aqui, eu estou diante de uma equação diferencial ordinária linear. Se a minha equação diferencial ordinária não puder ser escrita dessa forma aqui, eu estou diante de uma equação diferencial ordinária não linear. Por exemplo, aqui eu tenho uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Está aqui, pessoal. Essa equação diferencial de primeira ordem aqui, ela é linear. Por que que ela é linear? Porque se eu comparar essa equação diferencial aqui do exemplo 21.1 com a nossa equação diferencial ordinária linear aqui dada de um modo genérico, o que eu posso perceber aqui? Essa minha equação pode ser escrita da seguinte maneira. Ela é dy dx mais y igual a -x. Aqui eu posso fazer aparecer 1 a 1. Aqui eu posso fazer aparecer 1 a 0. E aqui eu posso fazer aparecer uma função f minúsculo de x. Está aqui. O nosso A1 será igual a 1. Eu vou até excluir ele, que não precisa. O nosso A0 também será igual a 1. E a nossa função f de x será igual a menos x. Então, eu pude escrever essa equação aqui dessa forma aqui, pessoal. Eu pude reescrevê-la. Se eu comparo essa equação aqui com essa equação aqui genérica, percebam que eu estou diante de uma equação diferencial ordinária, primeira ordem, linear. Então, aqui eu tenho uma EDO, primeira ordem, linear. Percebam. Novamente, eu tenho aqui uma outra equação diferencial. Eu tenho uma EDO, terceira ordem. Eu vou pegar essa minha EDO, terceira ordem, e vou reescrevê-la. Sempre partindo da derivada de maior ordem, para poder ficar uma notação elegante, pessoal. Derivada de ordem 3, de y, dx, mais derivada primeira de y em relação à variável x, mais y ao quadrado igual a x elevado a 5. Está aqui, pessoal, eu reescrevi. Quando eu reescrevo essa minha equação diferencial aqui, percebam que, comparando ela com a nossa equação aqui dela de forma genérica, elas são semelhantes. Elas são semelhantes.
Eu posso perceber que meu índice 3 é 1, ele vai aparecer aqui. O índice 1 é 1, ele aparece aqui. O índice 0 é 1. Agora não deu índice 0 não, pessoal. Percebam que falhou. Conseguiram perceber? Ela vai falhar. Não temos a índice 0y. Temos a índice 0y ao quadrado, pessoal. Percebam que ela falhou. Quase que era, mas não é. Porque aqui não temos y apenas. Temos y ao quadrado. Então, eu não consegui escrever essa minha equação como a equação que estava dada no exemplo anterior. Como isso não acontece, eu concluo que essa minha equação ela não é linear, pessoal. Ela é uma DO, ela é terceira ordem, mas ela não é linear. Por isso, porque eu não consegui escrever desse formato aqui, pessoal, dessa forma. Percebam. Aqui temos um outro exemplo. Temos uma EDO de segunda ordem. Eu vou reescrevê-la a fim de comparar ela com essa equação genérica aqui. Só por isso que eu vou reescrevê-la. E quando eu faço isso, cadê a equação? Passei do ponto. Reescrevendo, derivada segunda da função y em relação à variável x, mais derivada primeira da função y em relação à variável x, mais y, igual a 1 sobre x. E agora, pessoal, se eu comparo essa minha equação com a nossa equação genérica aqui, se eu comparo as duas, eu posso perceber que a minha DO é linear agora. Ela é linear porque eu pude reescrever ela como a nossa equação genérica. O índice 2 é 1, o índice 1 é 1, o índice 0 é 1, e a função f minúsculo de x é a função 1 sobre x. Então, estamos diante de uma equação diferencial ordinária segunda ordem linear. Consegue perceber, pessoal? Vocês, pessoal, fazerem essa verificação aqui, se é linear ou não, verificarem se essa equação ela é linear ou não, verificar se essa equação é linear ou não, essa também. Verifique se essa é linear e essa. Aqui eu já afirmei que ela é não linear. Percebam, isso aqui ela é não linear. Vamos fazer essa, pessoal. Isso aqui é não linear. Facilmente eu posso escrever a derivada segunda de y em relação à variável x mais, aqui é igual a zero, mais y sobre 1 mais y ao quadrado igual a zero. Aqui eu não consigo escrever essa equação diferencial como a nossa aqui é dada de forma genérica, pessoal. Não dá para fazer isso. Como não conseguimos fazer isso, eu concluo que essa EDO ela é não linear. Certinho? Na sexta-feira, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Aí já vamos atacar as equações diferenciais lineares e aprender como é que fazemos para resolver essas equações. Eu vou abrir o link no Cigar, me envia os exercícios que eu deixei para vocês, que, como eu disse, esses exercícios que eu deixarei em sala de aula, ou sala online, ele vai valer de 30% a 40% da avaliação, pessoal. Então, é importante que vocês façam. Eu vou salvar este rascunho e enviar ele a vocês, para que vocês possam ver o vídeo, ler e reler e saber o que está acontecendo. Possam acompanhar direitinho. Deixa eu salvar ele aqui.
Eu vou encerrar a nossa aula de hoje por aqui. Paro aqui a apresentação e encerro a gravação.